passamos a cadeia, né, as estruturas, a forma com que se organiza a nossa indústria de petróleo e gás natural no Brasil. A Petrobras, uma empresa 57 anos de vida, completamente integrada, completamente verticalizada, usufruindo hoje de diversas sinergias, o que amplia a nossa competitividade, a nossa capacidade de investimento, a nossa capacidade de tomar risco, de ser bem-sucedidos. Nós temos, desde a área de aquisição para a exploração, que são os famosos BIDs da Agência Nacional de Petróleo, as licitações, desde que veio a Lei do Petróleo, a Lei 9478, 1997, abertura, aconteceu o primeiro BID, a Petrobras presente em todos eles, somos certamente a empresa de petróleo com maior número de blocos em atividade exploratória no país. Temos um sucesso exploratório bastante grande, um dos maiores do mundo, um desenvolvimento da produção com tecnologia própria, multiplicada, ampliada, otimizada, com um trabalho muito forte da indústria de fornecedores no mundo inteiro, e a política do governo que nós tenhamos, especialmente vinda do nosso presidente Lula, em 2003, como vou mostrar, que essa política fosse intensificada e que fosse trabalhada junto à indústria nacional de bens e serviços. E aí nós seguimos com um trabalho de logística muito grande da indústria do petróleo, a nossa capacidade de movimentar petróleo e combustíveis líquidos de toda a natureza, e também a movimentação do gás, a importação do gás, como eu vou mostrar, liquefeito, o gás que é novamente regaseificado. Ou seja, o país é múltiplo em diversidades para que nós tenhamos segurança energética. Então, é um país de uma multiplicidade para compor uma matriz energética de forma planejada, de forma organizada e sustentável, trabalhando, sim, os hidrocarbonetos, que é a nossa base mais forte, mas trabalhando também, como apareceu o simpático filme que foi mostrado aqui, também a parte de eólicas. A Petrobras tem uma participação em eólicas, a nossa matriz hídrica, né, a matriz renovável a nível energético, pela grande imensidão de capacidade de geração de energia elétrica que temos. Então, dentro dessa cadeia, as grandes oportunidades vêm para que a gente, de fato, nós, Petrobras, e outros agentes, como a Eletrobras e outras empresas privadas que hoje estão operando no Brasil, mantenham aquilo que é fundamental, que é o suprimento energético para o país, e energia é literalmente soberania. Não há como fazer o desenvolvimento sustentável, continuável, quando você não tem energia, quando você não é soberano naquilo que nos mantém vivos, que nos mantém a nossa economia num caminho ascendente. Então, é uma multiplicidade associada a uma gestão que reconhecemos como bem feita pela Petrobras e um marco regulatório estável. Nós somos um país de estabilidade política, de estabilidade econômica, somos um país que honramos os contratos, ainda que não concordemos. Aí eu estou meio que, tem hora, como fui secretária há 3 anos em Brasília, tem hora que confunde um pouco o discurso, mas, objetivamente falando, como brasileira, nós temos um país que leva muito a sério os contratos que assina e que os mantém até o último dia e os renova dentro da política, que é a política de agregação de valor ao povo brasileiro, através de um trabalho intenso junto à indústria de bens e serviços. No slide anterior, você precisa acompanhar aqui a minha condução, no slide anterior, não, nesse slide mesmo, jovem rapaz, nós estamos falando das nossas reservas provadas e da nossa produção de petróleo, né, o ano passado. Então, quando eu disse aqui, a gente vem falar de coisas materiais aqui, né? Para mim, nós trabalhamos já no ano de 2020, já chegou a Copa do Mundo, já veio a Olimpíada, porque o nosso plano de negócio já nos remete para o ano de 2020 em termos das nossas produções, mas nós mostramos o presente. Então, a gente olha que do ano de 2000 para o ano de 2010, nós tivemos um aumento de 65% das nossas reservas provadas de petróleo. Aqui aparece o número 2,186,
que é a produção de petróleo apontada pela Agência Nacional de Petróleo, e ela considera, inclusive, a produção de petróleo de terceiros. O nosso perfil, hoje, é um perfil que vem se demonstrando offshore. Nós começamos as nossas atividades em terra e caminhamos para o lugar no mar, que nós temos tido a maior revelação e a melhor recuperação de hidrocarbonetos. Então, Rafael, no próximo slide, nós falamos do gás natural, e foram 90% de crescimento de reservas provadas de gás natural. 220 bilhões de metros cúbicos no ano 2000, e no ano de 2010, nós não estamos aí falando ainda de forma relevante do pré-sal, nós temos 417 bilhões de metros cúbicos dia de gás. Em 1999, nós inauguramos o gasoduto Bolívia, começamos a obra do gasoduto Bolívia Brasil, e começamos porque eu trabalhei nesse empreendimento, e no ano de 2000 passava pelo Gasbol 1 milhão de metros cúbicos dia. Hoje passam pelo Gasbol 31 milhões, que é a capacidade máxima. Desde o ano de 2009, 2009, nós temos usado a capacidade máxima do Gasbol, e eu vou estar mostrando para vocês aqui o quanto investimos, o quanto temos já de completamente concluída a nossa malha de gasodutos. 70% do nosso gás é associado, então, para produzir o petróleo, nós precisamos dar destino ao gás natural para que o EIP da Petrobras continue produzindo. Nós somos uma empresa integrada, e integrado vivemos. Não existe projeto do gás natural para destruir valor de um projeto na área, por exemplo, do abastecimento do diretor Paulo Roberto. E eu trabalho olhando o tempo todo para o EIP, vou buscando mercado para o gás, para que o EIP possa continuar produzindo o petróleo. E aí o futuro, mas é um futuro que está na mão, né? É um futuro que a gente já pegou ele pelo pelo, né? Já pegamos, está na nossa mão, e a gente diz sim que esse petróleo é nosso, e estamos nós dedicadamente trabalhando como empresa, sozinhos ou com sócios, buscando ampliar a nossa capacidade de produção, e aí vem, né, esse prêmio exploratório, que é o pré-sal. E a gente, quando diz um prêmio exploratório, não é que nos deram um prêmio, não. É o investimento de meio século da Petrobras, trabalhando sistematicamente com muitos de seus geólogos, com seus geoquímicos, geofísicos, com seus engenheiros de reservatório, trabalhando as bacias sedimentares, buscando o conhecimento dessas bacias, e aí vem aquilo que a gente chama de um prêmio, né, um prêmio exploratório, mas é um prêmio que vem depois de muito investimento, de muito conhecimento, e veio o nosso pré-sal. Então, quando eu falo que 2020 já chegou, é porque o nosso plano de negócio é um plano de negócio 2011, 2015, mas que traz os resultados já para além de 15, mesmo porque tem vários projetos que, quando chegar no ano de 15, ele está no meio do seu desenvolvimento ou iniciando o seu desenvolvimento. O que temos, objetivamente falando? Nós temos uma produção em números redondos de 15 bilhões de barris de óleo equivalente, essas são as nossas reservas provadas, volume potencialmente recuperável, sendo aqui bastante criteriosa nos números, de 8,2 a 9,8. São volumes como Lula, Sernambi, Iara, Guará, Parque das Baleias. Hoje, nós temos já o piloto de Lula produzindo maior volume que um poço produz hoje na Petrobras, que são 45 mil barris dia, 36 mil barris dia de petróleo. É o maior poço produzindo hoje no pré-sal. Os resultados têm sido sempre mais expressivos do que nós os quantificamos, o que nos enche de satisfação, em especial a nossa empresa, em especial os nossos acionistas e, principalmente, ao país. E temos a cessão onerosa, que foram volumes pagos pela Petrobras para dispormos desses 5 bilhões de barris de óleo. No total, sendo criteriosos, uma vez que esses volumes potenciais sejam confirmados como reservas, nós teremos aí de 28 a 30 bilhões de barris de óleo equivalente. Se colocarmos o volume dos sócios, a gente pode bater nos 35 bilhões. Mas vejam bem, eu estou falando de áreas do pré-sal, de áreas totais concedidas de 31%. Né? E ainda temos aí um país gigante em termos de produção de petróleo e gás, de áreas que ainda não foram concedidas, que os leilões ainda não aconteceram. Ou seja, nós estamos falando de um grande futuro para a nossa nação. Eu entro agora mostrando para vocês a cadeia do gás natural. O gás natural
ontem eu li uma matéria, um online desse, assim, que a gente pega e dá vontade de chegar, ligar para o jornalista para explicar um pouquinho, né? Ah, mas o gás no Brasil, a sua participação na matriz energética cresceu, mas é pequena, 9%. Olha os Estados Unidos, 35%. Minha gente, existe uma grande diferença climática entre esses dois países, né? Nós somos um país tropical, os Estados Unidos um país que, no inverno, chega a utilizar 1,85 bilhões de metros cúbicos dia, extremamente industrializado, mas que utiliza muito do seu gás para aquecimento. Nós, um país tropical, um país em desenvolvimento, que certamente vamos estar utilizando cada vez mais e mais energia, mas não pode comparar uma coisa com outra coisa. Enfim, nós temos uma participação de 9% na matriz energética e estamos em todas as áreas de suprimento da cadeia do gás natural. Então, eu vou começar a mostrar para vocês um pouco do que temos feito nessa área. Então, vamos lá. Com relação ao suprimento de gás, eu mostro um quadro do ano de 2010. Nós temos hoje suprimento de gás da Bacia dos Solimões, né, uma produção efetiva. O ano passado, o começo da produção comercial, agora já muito próximo a 4 milhões de metros cúbicos dia, porque nós construímos o gasoduto Urucuquara em Manaus, uma atividade que começou do ano de 2004, 2005, e que no ano de 2009 foi inaugurado pelo presidente Lula. Em 2010, nós convertemos as térmicas a óleo em térmicas a gás nessa região norte do país, em que também o nosso presidente nos acompanhou já no mês de novembro de 2010. Nós temos a entrada de gás da Bolívia, um contrato que vai até o ano de 2020, são 31 milhões de metros cúbicos dia. A Petrobras tem grandes investimentos na Bolívia, na área de exploração e produção, conhecemos bastante bem aqueles campos de gás da Bolívia, são mais de 20, 30 anos de atividade na Bolívia, temos com a Bolívia uma excelente parceria e, entendo eu, que por razões econômicas, principalmente, nós deveremos estar trabalhando a renovação desse contrato por mais muitos anos, porque convém ao país e convém à Bolívia, e existe toda uma racionalidade econômica para isso. Por determinação do Conselho Nacional de Política Energética, no ano de 2006, 2007, foi batido o martelo. Nós temos que ter outras fontes de suprimento de gás, além da Bolívia, para o Brasil, além de intensificar a atividade exploratória para a produção de gás. Dentro da Petrobras, o diretor Estrela, nosso diretor da área de exploração e produção, coordenou, junto com o diretor de serviço, o diretor Duque, a estruturação do Plan Gás, que foi um plano da antecipação da produção acelerada do gás e mais a questão do GNL, do gás natural liquefeito. Eu tenho 32 anos de Petrobras, estava presidente da BR Distribuidora, fui levada para o Gás de Energia em setembro de 2007, e o meu antecessor, o diretor Hildo, ele havia projetado a entrada de gás natural liquefeito, um projeto conceitual que estava na prancheta, e que nós demos apenas continuidade a esse projeto, e hoje nós somos importadores, já desde o ano de 2009, que nós temos um suprimento que vem do Catar, que vem do Trinidad e Tobago, que vem de diversos países. Nós temos aquilo que a gente chama de MSA, que é o Master Supply Agreements, temos mais de 40 aberturas junto ao mercado internacional para poder importar esse gás natural liquefeito. Então, além do gás da Bolívia, além do gás natural liquefeito, nós temos uma produção adicional de gás por conta de um programa coordenado pela área de exploração e produção da Petrobras para aumentar a garantia de suprimento de gás. Porém, no próximo slide, a gente mostra, assim, que do ano de 2007 para o ano de 2011, já praticamente dentro da minha gestão, nós investimos 15 bilhões de dólares para construir gasodutos, para construir estações de compressão.